Chegamos então na nossa lista das equações mais maneiras da física, na segunda mais maneira equação. E normalmente eu estou aqui mostrando a equação, mas essa vez o que vocês conseguem ver aqui é um pouco diferente. Isso é o lugar em Viena onde está enterrado o físico Ludwig Boltzmann, que cometeu suicídio depois de criar a base para o que a gente chama hoje em dia a física estatística. Então é a grande equação de Boltzmann, essa equação que realmente mudou o nosso entendimento sobre o mundo. Está lá em cima, mostrando aqui S é a entropia, K é uma constante que hoje em dia a gente chama a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo natural, para quem quer saber, de double. Muitas vezes isso é ômega. E o que isso realmente significa, a gente vai discutir hoje. E com isso eu digo, bem-vindo à massagem de cerebros. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a entropia de Boltzmann. Isso significa que vocês vão aprender hoje o que é entropia realmente e por que ela é um conceito tão importante. A entropia tem um papel bem único em todos os conceitos da física, porque é relativamente abstrato. A maioria das pessoas conhecem a palavra, pelo menos se eles têm interesse na ciência, mas eles não sabem exatamente o que é. Eles dizem normalmente que é uma medida para desordem, mas a gente vai ver que isso não é realmente o caso. Mas é uma boa analogia que as pessoas fazem. Mas começamos então com o contexto histórico. E para fazer isso, a gente tem que voltar para o século XVIII. No século XVIII, as pessoas já conseguiram descrever muito bem e entenderam muito bem um monte de processos em quais energia desapareceu. Então, isso foi muito bem conhecido, estudado. Por exemplo, a força de atrito, né? Quando você tem uma caixa e você tenta empurrar essa caixa, o que vai acontecer é que essa caixa não vai continuar escorregando no chão. Em vez disso, ela vai parar por causa da força de atrito. A energia que você botou dentro dessa caixa agora dissipou. Não existe mais nessa forma como foi. Isso foi muito bem conhecido e existiram já no século XVIII algumas máquinas, tipo máquinas de vapor, bem simples que as pessoas usaram, mas que não eram muito eficientes. A gente chama a razão entre a energia que você realmente conseguiu usar para o que você fez, por exemplo, mudar a posição da sua caixa, e a energia total que você botou lá dentro, a gente chama de eficiência. E, por exemplo, a eficiência da máquina de Newcomen, que é uma dessas máquinas bem antigas, era 0,5%. Significa 99,5% de energia simplesmente desapareceu. Esse fenômeno, como a energia desaparece e como isso pode ser quantificado, virou extremamente importante com a Revolução Industrial, especificamente no século XIX. A Revolução Industrial começou principalmente na Inglaterra. Então, lá também foi feito mais pesquisa sobre termodinâmica, porque isso é termodinâmica. Como você pode usar, por exemplo, energia térmica, né, para fazer mecânica. De lá vem essa coisa de máquina de vapor. E um grande nome nessa área é James Prescott Joule, ou como vocês brasileiros às vezes dizem, Joule. E ele mostrou entre 1843 e 1847 que calor é um tipo de energia
tipo as energias mecânicas. Vocês lembram? A gente falou sobre energias mecânicas, como vocês conseguem ver aqui em cima. Uma pessoa usa a energia para empurrar uma caixa. Isso é energia mecânica. E claro que vocês conhecem a energia térmica. Quando a água está fervendo dentro de uma panela, pode acontecer que o topo de panela faz um barulho. Isso é energia. Então, James Prescott Joule foi capaz de mostrar que a energia térmica é só uma outra forma de energia das energias que a gente já conheceu da mecânica. E o que ele fez, subsequentemente, foi formular o que a gente conhece hoje em dia como a primeira lei da termodinâmica. E o que tem escrito aqui é o U é a energia interna. Né? Então, qualquer sistema tem uma energia interna. Se eu olho para essa sala em qual eu estou fazendo essas gravações, eu poderia adicionar todos os átomos, todas as energias cinéticas, todas as energias potenciais. Eu saberia quanta energia tem nessa sala. E agora eu posso, por exemplo, esquentar essa sala, que seria o calor que eu botaria. Vamos dizer, o meu vizinho não gosta das minhas gravações que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho uma voz muito alta, então ele não gosta mais, então ele faz fogo embaixo dessa sala e a sala fica muito quente. Nesse caso, a energia interna vai mudar. Então, essa delta significa a mudança da energia interna. É igual ao calor que você bota, menos o trabalho realizado. Agora, a minha sala aqui não pode realizar trabalho. Mas, pensa sobre o cilindro de um carro. Um cilindro tem um pistão e tem um lugar de um cilindro vazio. Lá dentro tem um espaço. Lá dentro entra calor e, obviamente, esse pistão realiza trabalho. Isso é o que faz que o seu carro pode andar. Então, a energia interna dentro do cilindro é sempre igual ao calor que você botou lá dentro, menos o trabalho que foi realizado. Porque trabalho é só um tipo de energia e calor também, então a energia no nosso universo é conservada, então isso aqui a gente chama a primeira lei da termodinâmica. Mas a gente falou agora, antes, que não toda a energia realmente pode ser usada. Por exemplo, imagina um sistema onde esse ΔU seria zero. Nesse caso, eu poderia botar aqui o calor e diretamente transferir em trabalho. Isso funciona, mas não 100%. Você vai perder uma certa energia. E normalmente, quando você pensa num pistão, você tem algum tipo de ciclo térmico. Você tem o pistão, está vazio, você bota alguma substância, ela explode, uma mistura de ar com gasolina, e assim continua. Em algum momento, o pistão está no mesmo estado como antes. E agora, não todo o calor que foi botado nesse sistema foi transferido para trabalho. A gente falou inicialmente, a gente indicou que às vezes você bota energia em algo e essa energia está perdida mesmo. E se vocês pensam sobre isso, isso tem que ser o caso. Vocês sabem que hoje em dia a humanidade pensa muito sobre sustentabilidade e uma das razões é que a gente sabe que a energia que podemos usar é limitada. A gente não tem energia infinita. Mas, óbvio, se toda a energia pode ser transferida entre os tipos de energia o tempo todo, nesse caso, a energia não poderia acabar, porque a energia no universo é conservada. Mas o ponto aqui é que existe certa energia que vai para um estado e depois a gente não consegue mais usar ela para outras coisas do que para calor. Ela desapareceu, ela não é mais útil. Então, isso foi o conceito que já foi entendido mais ou menos, mas ninguém quantificou isso. E quem primeiro quantificou isso foi em 1854 o alemão Rudolf Clausius.
E ele hoje em dia é considerado o primeiro físico teórico de verdade, né? Vocês têm que imaginar que originalmente físicos fizeram experimentos e eles fizeram cálculos e eles misturaram tudo e ninguém falou que é um físico experimental ou um físico teórico. Isso começou na segunda metade do século XIX, quando os físicos se especializaram mais em cálculos ou na realização de experimentos. Rudolf Clausius, então, deduziu muito bem que é impossível construir uma máquina que opere em ciclo de cujo único efeito seja a transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente. Então, isso significa, se você tem uma máquina térmica, qualquer coisa é uma máquina térmica, vamos dizer, um cíclico, né, como esses cilindros no seu carro, é impossível que durante um ciclo o cilindro do carro usa todo o calor e bota em trabalho. Em vez disso, você sempre vai perder um pouquinho de energia em termos de calor. E isso é a razão porque você precisa resfriar o seu motor, né? O motor tem que ficar resfriado, né? Você tem água que passa lá para ele não esquentar demais, porque essa temperatura do motor é energia perdida. Isso não é a energia que você usou para andar como carro. Isso é a energia que foi embora. Mesma coisa com o seu computador. O seu computador fica quente porque ele perde energia. Não toda a energia que você bota lá dentro você consegue usar para o que você quer fazer. Um pouco dessa energia vai simplesmente esquentar o seu computador, o que você não quer fazer. Você não quer esquentar o seu computador. É um efeito colateral. Clausius, então, ele conseguia agora também quantificar esse efeito. Ele chamou esse fenômeno, essa observável, essa coisa que define isso a entropia, do grego. Significa em uma direção só, direção intrínseca, em direção única, entropia. E ele conseguiu deduzir, como ele era o primeiro físico teórico de verdade, ou às vezes ele é considerado, isso dá para debater se realmente foi, que a diferença de entropia entre dois sistemas é quando você olha para o calor botado lá dentro, dividido pela temperatura no momento 1, menos a temperatura no momento 2. Isso agora deve aparecer muito abstrato. O ponto aqui é que ele conseguiu terminar uma variável. E ele conseguiu ver que ela é, a gente diz, o diferencial do calor sobre a temperatura. A entropia sempre cresce. O que significa que a energia útil constantemente diminui. Isso é o ponto aqui. Clausius entendeu isso e ele deu um nome para esse fenômeno: entropia. Então, e ela sempre cresce e isso significa que a gente tem menos e menos energia útil no nosso universo. Que é a razão por que a gente precisa pensar em soluções sustentáveis no longo termo para ter suficiente energia. Interessantemente, isso tudo aconteceu antes que alguém sabia que existem átomos. A ideia de átomos é muito antigo, né? Foi o Demócrito que basicamente sugeriu isso. Mas faz relativamente pouco tempo que a gente consegue ver átomos no microscópio e também tem pouco tempo que todos os físicos são convencidos que átomos existem. Nessa época, na época do Clausius, existiram duas teorias competitivas. A teoria calórica, que supunhou que temperatura é algo que existe aqui em todos os lugares, algum fluido que existe em volta da gente. E a teoria atômica, que tentou explicar o que é temperatura usando átomos. Então, isso eram os dois conceitos, basicamente, que tinha. Mas, claro, a teoria calórica foi besteira e desapareceu, mas bem depois disso aqui.
Clausius também não poderia saber se a realidade é feitos de átomos ou se temperatura é algum fluido. Mas, dentro da teoria dos átomos, pessoas desenvolveram o que a gente conhece hoje em dia a teoria cinética dos gases, que é basicamente a base, a primeira tentativa de explicar fenômenos termodinâmicos com ideias microscópicas. E de lá, você pode deduzir que a energia cinética que você tem num átomo aqui é igual ao número dos graus de liberdade, esse F, dividido por 2, vezes Kb, isso é a constante de Boltzmann, a gente vai falar bastante sobre isso, vezes a temperatura. Se esquecem sobre esse F e esse Kb, o que vocês conseguem ver aqui? Energia proporcional à temperatura. Então, isso seria o que o Joule sugeriu, que a gente tem uma conexão entre a energia que a gente conhece da mecânica clássica, isso aqui seria tipo a energia cinética, e a temperatura. Os dois são proporcionais. Mas o que realmente é a entropia? Agora, com essa energia aqui, eu posso saber exatamente qual é a energia interna dessa sala. Eu simplesmente tenho que olhar, cada átomo tem tanto e tanto energia cinética, significa o átomo pode ser muito rápido, isso é energia, ou pode fazer, ou seria uma molécula que faz assim, isso seria energia. Eu poderia, em teoria, se eu fosse Deus, eu conseguiria ver todos os átomos. Eu conseguiria agora contar exatamente quanta energia tem dentro dessa sala aqui. Mas como conectar isso com a entropia? O que é a entropia? Como a gente pode determinar qual é o valor dela? Qual é o valor da energia não mais útil, se você quiser? E a resposta, ela vinha do famoso Ludwig Boltzmann, que está escrito errado aqui. Eu escrevi Boltzmann, mas eu vou deixar isso no vídeo. Então, em 1870, Ludwig Boltzmann deduziu uma formulação para a entropia baseada na hipótese atômica. E isso é essa equação que vocês verão lá no início dessa apresentação e o que eu vou mostrar e explicar depois. Mas primeiro eu gostaria de mencionar que a física estatística, isso é a parte da física que explica fenômenos macroscópicos na base das interações de muitos átomos. Essa parte, a física estatística, é uma das partes da física mais lindas, mais completas, mais fantásticas. E Ludwig Boltzmann foi um dos grandes pioneiros. E o outro seria Maxwell, mas agora vamos não focar tanto em Maxwell. E quem finalizou isso, quem fez tudo isso lindo, foi Josiah Willard Gibbs. O fato que a física estatística é sobre como átomos interagem significa que esses caras aqui fortemente acreditavam na existência de átomos e que átomos compõem a nossa realidade. Isso não era completamente normal nessa época. Os dois são físicos muito únicos. Ludwig Boltzmann começou a pensar bem sobre física estatística. Ele tinha muita dificuldade em se comunicar. As pessoas não acreditavam muito nele, além do fato que já nessa época tinha um monte de físicos que acreditavam na hipótese atômica. Ele não se vendeu muito bem e ele cometeu suicídio. A gente não sabe exatamente porquê, mas é bem provável que ele também se achou um pouquinho pouco reconhecido, além do fato que ele estava bem famoso, tá? Josiah Willard Gibbs, o outro grande cara da mecânica estatística, ou da física estatística, ele morou nos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos não eram tão fortes na ciência como hoje em dia. Especificamente não na teoria. Eles tinham físicos experimentais bem famosos.
já fez algum tempo, mas não tanto pessoas que eram tão focadas na teoria. Gibbs, ele publicou os resultados dele num jornal muito pequeno em Pensilvânia, eu me esqueci, acho que era Pensilvânia, pode ser que eu estou errado sobre o estado, mas no estado onde ele viveu, e ele nem leu tanto a literatura, ele tinha que ser achado. Então, os dois tinham biografias um pouco estranhas. Então, eram dois cientistas fora da corrente principal. Além do fato que, como eu falei, nessa época já, a hipótese atômica era comum. Mas eles também tinham inimigos grandes, como Ernst Mach, o cara que deu o nome dele para a unidade de velocidades de aviões muito rápidos. Né? Mach é a velocidade do som. Então, Ernst Mach era um inimigo da hipótese de átomos e eles brigavam bastante, especificamente Boltzmann e ele. E isso é só uma curiosidade da história. Vamos então agora para essa equação linda. Então agora eu escrevi aqui, S é a entropia, isso é a constante de Boltzmann, é uma constante. A gente vai falar sobre ela, mas é uma constante, algum número. É o logaritmo ln, é a mesma coisa como log, ln significa o logaritmo natural, é o logaritmo da base de e, mas as pessoas que sabem, de w, ou de ômega. Então, o que significa cada coisa aqui? S, como eu falei, é a entropia, Kb é a constante de Boltzmann. Claro que Boltzmann não chamou ela de constante de Boltzmann, era uma constante e ele já conheceu essa constante. E W é o número de microestados. E agora você pode se perguntar o que significa isso. O número de microestados, o que é o número, o que são microestados? E para explicar isso, a gente começa com dados. Olha para um dado. Um dado tem 6 lados. E quando você joga um dado, a probabilidade de jogar um 1 é 1/6. E a probabilidade de jogar 2 é 1/6. E a probabilidade de jogar 3 é 1/6. Todos os números têm uma probabilidade de 1/6. Vamos dizer que você tem um dado perfeito, blá blá blá. Mas cada um tem a probabilidade de 1/6. Nada muito interessante. Mas ficam comigo, porque em um momento vocês vão entender o que é entropia. Vamos agora jogar 2 dados. Agora a situação é um pouco diferente. Vamos dizer que você joga um 1 como o primeiro dado. E você joga um 1 como outro. Isso significa que você jogou um 2 em total. 1 mais 1 é 2. E isso é a única possibilidade de jogar um 2. Você não pode jogar um 2 de uma outra maneira. Você tem que jogar um 1 como o primeiro dado e um outro 1 como o segundo dado. Não existe outra possibilidade. Se você joga um 1 como o primeiro dado e um 2 como o outro dado, agora você tem uma soma de 3. Mas essa vez, você não só tem uma possibilidade para fazer um 3, porque teoricamente você poderia ter jogado um 2 como o primeiro e um 1 como o segundo. Então, para jogar 3 com 2 dados, você tem 2 possibilidades. Isso significa que a probabilidade para jogar um 3 com 2 dados é o dobro da probabilidade de jogar um 2. E se você pensa sobre isso, agora ainda existem mais possibilidades para jogar um 4. Na verdade, existem 3. Existem 4 possibilidades para jogar um 5. 5 probabilidades para jogar um 6. 6 para jogar um 7 e agora muda. Agora, se você agora quer jogar um 8, você só tem 5. E agora vai de baixo. Então, até 12 tem exatamente tantas possibilidades como 2. O que isso tem a ver com entropia? Vamos primeiro para o próximo exemplo, que seria isso aqui. Agora a gente tem 3 dados. E como vocês conseguem ver agora,
Agora, de novo, para o número mais baixo e o número mais alto, 3 e 18, a gente só tem uma possibilidade. Aqui tem muito mais possibilidades. Aqui tem todas as possibilidades nesse diagrama. Então, a gente chama essa soma aqui o macroestado. E a configuração exata dos dados é o microestado. Então, a soma total de dados é o macroestado. Pode ser a 9 ou a 3 agora, ou a 18. Isso são todos macroestados. E a configuração exata é o microestado. Por exemplo, existem, vamos dizer, 10 microestados para realizar um 6. Agora vamos dar uma nova olhada nessa equação de Boltzmann. Então, a entropia é igual a uma constante. A gente não importa se sobre essa constante é uma constante, né? Vezes o logaritmo natural de número de microestados. Olhando agora para os nossos 3 dados, a gente pode se perguntar qual é a entropia do macroestado 3. Isso seria a nossa constante K vezes o logaritmo natural de 1. E quem sabe um pouco de matemática sabe que o logaritmo de 1 é 0. Isso significa que a entropia do estado 3 e também a entropia do estado 18 é 0. Então vamos um outro exemplo. Então, a entropia do estado 7. Eu contei lá quantos são, mas você também pode calcular. Isso são 15 configurações, 15 microestados que podem criar o macroestado 7. E o logaritmo de 15 é 2,7. Então, isso significa que a entropia desse estado é 2,7 vezes essa constante de Boltzmann. Mas agora a pergunta é, o que isso tem a ver com termodinâmica? E agora vamos para a hipótese atômica. Consideremos agora, por exemplo, uma caixa e no meio tem uma parede com uma porta que vocês podem ver aqui. E agora essa porta, ela agora seria fechada, por exemplo. E nesse exemplo vocês conseguem ver aqui são poucos átomos e aqui são muitos. Vamos agora primeiro dizer que aqui tem 0 átomos. Isso significa que todos os átomos que estão aqui nesse lado, desculpa, é difícil pensar. Então, todos os átomos aqui seriam aqui, ok? Significa que os microestados que criam esse macroestado, que todos os átomos estão aqui e nenhum está aqui, nenhum átomo pode ocupar esse espaço. Lá dentro eles podem mudar a posição e tem um monte de microestados que fazem que isso aqui está cheio, mas isso aqui está vazio. Se você agora abre essa porta e esses átomos vão para lá, agora eles vão se distribuir. Isso significa que agora a entropia aumentou, porque esse estado tem muito mais microestados para realizar. Se esses átomos agora são distribuídos entre os dois, você pode trocar eles entre os dois, eles têm mais espaço para se distribuir. Isso significa que tem mais microestados que realizam esse macroestado específico. Isso é a entropia. Eu espero que eu fiz agora claro qual é a ideia aqui. Isso é lindo, na minha opinião. Isso é absolutamente fantástico. Claro que o conceito da entropia depois foi mais desenvolvido e tudo isso. Mas isso primeiro foi um grande entendimento em geral. Depois dos trabalhos de Boltzmann, Josiah Willard Gibbs desenvolveu os conjuntos canônicos, que hoje em dia qualquer aluno de física tem que aprender, e eles permitiram realmente um entendimento completo da termodinâmica. E isso é absolutamente lindo. Mas eu gostaria de falar sobre um outro impacto, uma outra herança dessa equação de Boltzmann. Isso tem a ver com essa constante de Boltzmann. Ela é 1,38 vezes 10 elevado menos 23. Aqui está escrito errado, menos 23 Joule por Kelvin. Ela é um conceito para contar. Se você pensa sobre átomos, e você pensa quantos átomos tem agora num certo espaço,
qual deve ser o fator de proporcionalidade da equação de Boltzmann, isso você pode contar. Você pode dizer, esse estado tem que ser contado, esse estado tem que ser contado, esse estado tem que... E assim você faz a soma. Isso, interessantemente, implica a indistinguibilidade de partículas quânticas. Isso, então, é um fenômeno da mecânica quântica que é muito interessante. Isso segue da constante de Boltzmann. Então, vamos dar uma olhada no que é a indistinguibilidade. Imagina que você tem duas cadeiras absolutamente iguais. Eles ainda são distinguíveis. Porque você sabe que os átomos são um pouco diferentes, eles devem ser, né? Alguma coisa mudou. Talvez em uma dessas cadeiras você já estava sentado e por isso quebrou alguma coisa no tecido. Ou talvez uma dessas cadeiras, nesse caso, na verdade, eu escolhi um exemplo muito ruim. Eu estou vendo agora que uma dessas cadeiras é diferente do outro. Tudo bem, vocês entendem o conceito que quando você tem dois objetos macroscópicos que são aparentemente indistinguíveis, eles não são indistinguíveis. Microscopicamente, eles são distinguíveis. Eles têm que ter outros microestados. Não é possível que tudo vai ser igual. Mas com átomos e elétrons, isso é diferente. Átomos são absolutamente indistinguíveis. E isso significa que o microestado em qual você troca nada mais do que um átomo por um outro átomo do mesmo tipo e troca assim, não é um outro microestado, é o mesmo, porque átomos são indistinguíveis. E essa conta está dentro dessa teoria, né? E você consegue ver que a indistinguibilidade de átomos tem uma consequência real, porque o número de microestados que realizam um certo macroestado diminui para todas as possibilidades quando você só troca um átomo, que são muitos. Isso é absolutamente fascinante. Antes de chegar na conclusão e mais umas palavras sobre a entropia hoje em dia, eu gostaria de mencionar uma das minhas frases favoritas de um livro de física estatística. No Goodstein, na introdução, ele escreve: Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying statistical mechanics, died in 1906 by his own hand. Paul Ehrenfest, Boltzmann's student, carrying on the work, died similarly in 1933. Now it's our turn to study statistical mechanics. Então, o que tem escrito aqui, para quem não fala inglês, Ludwig Boltzmann, quem estudou a grande parte da vida dele, mecânica estatística, faleceu em 1906 da mal dele, ele cometeu suicídio. Paul Ehrenfest, o estudante dele, o aluno dele, que continuou com o trabalho dele, morreu na mesma maneira em 1933. Agora, vamos começar a estudar a mecânica estatística. A mecânica estatística é uma área da física onde o Brasil hoje em dia é relativamente forte, né? Um dos físicos mais famosos do Brasil, o Constantino Tsalles, aqui do CBPF, desenvolveu um outro tipo de entropia. Obviamente, ele sabe da fundamentalidade da entropia de Boltzmann, ele não reinventou a entropia, mas existem sistemas onde você tem que reformular um pouquinho a entropia para refletir bem o que está acontecendo, certos sistemas perto de pontos críticos quânticos. E essa entropia se chama a entropia de Tsalles, né? Que é um dos pesquisadores aqui no Brasil que trabalha, ele agora está aposentado, mas às vezes está lá no CBPF ainda. Então, a entropia em geral tem um monte de segredos que seguem depois. Dá para falar horas e horas sobre a entropia e sobre a teoria de informação e tudo isso. É absolutamente fascinante. Por isso, essa equação chegou no segundo lugar. O que chegou no primeiro lugar vai ser uma surpresa para todo mundo, além de mim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero que você
deixa um like e assina no meu canal, porque isso é uma coisa muito boa. E eu espero que vocês gostaram disso. E a gente vai se ver no próximo vídeo para a mais maneira equação da física. Até a próxima.